Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler duas passagens. E a primeira passagem está no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma bênção, um prazer estar aqui junto com os irmãos. Agradeço também a confiança, a oportunidade de iniciar esse congresso meditando junto com os irmãos na palavra de Deus. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler até o 14. Depois nós vamos ler mais uma outra passagem. E eu quero te dizer que você tem a oportunidade de começar esse encontro, esse sábado, se alimentando desse banquete que é a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Se delicia nesse banquete, irmão. Não perde a leitura não, porque talvez só a leitura dessa palavra já vale a pena. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de quem? Cheio de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: olha só, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham para dizer em contrário. Quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eu chego a arrepiar só de ler isso daqui. Pula lá para o capítulo 13, versículo 9. Atos 13, 9. Nós vamos ler até o 12. Atos 13, 9 ao 12. Está no Data Show. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de quem? Espírito Santo. E fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, levanta sua mão direita e repita comigo: creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Uma salva de palmas para o Espírito Santo, o autor dessa obra. Aleluia. Pode ser mais forte, pode ser calorosa. Deus criou tudo por meio da palavra. Tudo foi criado por meio da palavra. Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da língua, da palavra. Tiago diz que como um grande navio é guiado, direcionado por um pequeno instrumento, o leme, a nossa vida, a nossa família, todo o curso da nossa história também é direcionado por aquilo que nós falamos.
o que você tem falado. Percebemos aqui também, dentro deste contexto, que poder é esse que há dentro de mim, a ponto daquilo que eu falo vir a acontecer. E aí foi diante disso que nós abrimos essas duas mensagens em Atos dos Apóstolos, para perceber qual é o verdadeiro poder que existe na palavra de um crente. Nós vemos aqui, no primeiro contexto, a vida de João e do seu companheiro Pedro, que subiram, curaram um homem coxo na escadaria de uma igreja. E quando aquele homem foi curado, o povo, a igreja, os sacerdotes se revoltaram e prenderam. E nós vemos um homem indouto, analfabeto, fazendo uma tese de defesa que nem advogado faz. Eu sou advogado, inscrito na OAB. Eu confesso para você que a primeira, a segunda, a terceira vez que eu estive diante do juiz, eu tremi nas bases, meu irmão, porque o negócio é diferente. Mas Pedro, com toda a ousadia de onde? Vinda do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele começou a falar palavras, a ponto de que ele foi inocentado. Nós vemos também Paulo e Barnabé, que foi fazer uma grande obra no Chipre, para a conversão do procônsul Paulo Sérgio. E quando chega naquele lugar, um homem chamado Elimas, endemoniado, Bar-Jesus, tenta repreender a obra que o Espírito Santo tinha designado. E então, mais uma vez, dois homens cheios do Espírito Santo falam. E ao falar, aquele espírito imundo sai, e o procônsul aceita o Senhor, e todos ficam admirados com a palavra de Cristo. Então, que poder é esse? Que poder é esse? Hoje eu quero dizer para você duas coisas, porque o foco do meu tempo não vai ser a pregação, vai ser o ser cheio do Espírito Santo. Olha para cá. Eu quero trazer duas ministrações, dois lados da palavra, dois ensinos, dois momentos. Só deixa eu beber um pouco dessa água. Você está pronto? Então escuta. Você nunca estará vazio. Essa é a primeira coisa. Amém. Ou você vai estar cheio do Espírito de Deus, ou você vai estar cheio do Espírito deste mundo. Engano é você achar que existem momentos da sua vida que você estará vazio. Não. Ninguém nunca está vazio. Ela sempre está cheia, ou do Espírito de Deus, ou do Espírito deste mundo. E hoje eu quero te dizer que aquilo que nos enche é aquilo que a gente comunica, é aquilo que a gente fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quanto mais cheio do Espírito de Deus, mais palavras de vida serão faladas, o futuro será construído, Deus se manifestará. Aleluia. Mas quanto mais cheio do Espírito deste mundo, mais mundo eu vou falar, mais dor eu vou falar, mais problema eu vou falar. Elias, o que você está querendo dizer desse primeiro momento? Olha para cá e preste atenção. Primeira coisa, cuidado com seus pensamentos. Aquilo que você pensa, você sente. Aquilo que você sente, você crê. E aquilo que você crê, você expressa. Falou, vai acontecer. Pensei que estou com fome, um sanduíche. Senti a fome. Acreditei que estou com fome. Tatiane, vou comer. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera crença. Crença gera palavra. Falou, aconteceu. Cuidado com aquilo que te enche. Cuidado com qual espírito que está te enchendo. Nós estamos aqui na abertura desse congresso do Espírito Santo. E o que eu quero dizer para você, já que você nunca estará vazio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Para você ser cheio e falar aquilo que o Espírito Santo deseja, a obra de Deus ser construída, a obra de Deus avançar.
Escuta, meu irmão, você tem duas decisões para tomar na sua vida: ser uma pessoa de fé que constrói, ou ser uma pessoa sem fé que destrói. Olha para cá e preste atenção. O mesmo trabalho que dá para você sonhar ou falar negativo é o mesmo trabalho que dá para sonhar e falar vitória. Ei, eu quero dizer para você nesse início de encontro: seja cheio aqui neste encontro, nesses 2 dias. Para quê? Para você sair daqui dizendo: a minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja do Senhor, ela vai crescer na minha cidade. O meu ministério vai crescer. O Bispo Rinaldo está nos passando uma visão de células, uma visão de multiplicação, de você ouvir e dizer: eu vou fazer, eu vou entrar nessa unção do Espírito e vai dar certo. Hoje não tem nenhuma célula, mas vai ter 30, vai ter 60, como o Bispo falou, vai ter 200 mil. Enfim, por quê? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos falar vitória, nós vamos falar vida, nós não vamos falar rebelião, nós não vamos falar derrota, nós não vamos falar morte, nós não vamos falar regresso, nós vamos falar não aquilo que os olhos veem. Escuta, 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 escuta. O tolo fala o que os olhos veem, mas a pessoa cheia do Espírito Santo fala o que crê no seu coração. Fala para quem está no seu lado: tira os olhos dos problemas, se encha do Espírito Santo. Você nunca estará vazio. Ou você estará cheio do Espírito de Deus, ou você estará cheio do Espírito deste mundo. Fecha os teus olhos. Lembra agora da sua vida e da sua cidade, da sua igreja, e reflita: o que você tem falado? Quem tem te enchido? Quantas pessoas aqui que eram super animadas, participavam de tudo, um coração puro, um coração inocente, apaixonado, porque era cheio do Espírito, mas hoje vive com o pé atrás em tudo, duvida de tudo, tem medo de tudo, desconfia de tudo. Quem tem te enchido? Nós vivemos recentemente uma pandemia. Nós sabemos o que é o poder de um decreto. Os prefeitos, os governadores, o presidente decretava e todo mundo tinha que obedecer. Palavras são decretos. Palavras são decretos. Para de amaldiçoar seu ministério. Para de amaldiçoar a sua igreja. Para de amaldiçoar as suas ovelhas. Ninguém quer nada, ninguém tem compromisso, ninguém tem responsabilidade. A igreja é reflexo da liderança que tem. Seja cheio do Espírito Santo nesse encontro. Aleluia. Volta para a sua cidade para falar vitória, para construir o futuro. Glória a Deus. Como o Senhor foi com Pedro e com João dentro de um fórum, como o Senhor foi com Paulo e Barnabé diante de Elimas, o Espírito Santo também irá diante de vós. Levante as tuas mãos e feche os teus olhos. Ele irá diante de vós. Ele irá diante de vós. No seu trabalho Ele vai à frente. Na sua família Ele vai na frente. Nos teus projetos Ele vai na frente. Ele irá diante de vós. Ele irá diante de vós. Feche os teus olhos. Ei, tem pessoas aqui dizendo: eu parei de ouvir Deus. Deus não está falando mais comigo a respeito do meu futuro. Deus não fala de futuro com pessoas que não têm fé. Deus fala de futuro com homens e mulheres que podem não ter dinheiro, pode não ter equipe, pode não ter pessoas, mas tem fé. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui. Levanta a sua mão e seja cheio. Toma essa casa, Espírito. Visita do norte ao sul, do leste ao oeste deste Brasil, aonde tem uma igreja metodista renovada, e enche, 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 Senhor, enche com fé, com ousadia, com coragem. Deus, que o nosso coração volte a ser puro, por voltar a ser cheio do Teu Santo Espírito. Dê uma salva de palmas calorosa para o Espírito Santo. Lavastre, canta,
Vocês acham que é fácil pregar com o Espinaldo aqui na primeira fila, meu filho? Treme tudo. Segunda coisa e última: você nunca estará vazio. E agora o outro lado para a gente encerrar. Sem o Espírito Santo fica, com o Espírito Santo vai. Pensa. Sem o Espírito Santo fica, com o Espírito Santo vai. Olha para cá e preste atenção. Olhe agora para o seu ministério. Olhe agora para os seus negócios. Olha para a sua família. Olha para os seus sonhos. E escuta. Sem o Espírito Santo não vai não. Não vai não. Atos capítulo 1, versículo 8, você conhece. Vão só depois de descer sobre vós quem? O Espírito Santo. Só depois. Sabe por que está cheio de ministérios fracassados? Não da nossa igreja, mas vendo nesse mundo aí fora. Homens e mulheres que foram sem o Espírito Santo. Igreja não se abre. Igreja nasce. Igreja não é franquia que eu como empresário invisto lá no primeiro setor e abro o meu CNPJ, não. Igreja, antes de ser aberta dentro de um cartório, ela precisa ser parida no Espírito em nós. Aleluia. E por que tem tanto homem, tanta mulher frustrado que quis antecipar o Espírito, ir antes do Espírito, e aí depois, meu irmão, sofre. Vale para o ministério? Vale, mas isso aqui também vale para os negócios. Isso aqui também vale para jovens não precipitar ao casar. Várias áreas da nossa vida. Sem o Espírito Santo, fica. Eu estudei direito junto com a Tatiane, a pastora Tatiane, minha esposa. E eu estava ali uns 7 períodos à frente dela, ela começando a faculdade. E tinha um pastor na sala dela. Um homem mais de idade, um homem sério. Mas um homem que um dia ouviu falar da nossa igreja, do nosso ministério, perguntou a ela se ela era pastora, se o marido dela era pastor. Ela disse que sim. Ele me chamou para conversa lá na Universidade de Uberaba. E aquele homem, ele virou para mim e falou: eu sou concursado, pastor. Eu era concursado. Eu tinha um salário muito bom. Eu era um classe média para média alta. E isso nós estamos falando de 2014, 13. E eu tinha uma casa aqui em Uberaba, pastor. Na época, ela valia 600 mil reais. Eu vendi ela por 600 mil reais. Eu falei: nossa, que bênção na época, né? Hoje 600 mil deve ser o quê? 1 milhão? 1.200? 1.100? Eu falei: o que você fez com esse dinheiro, meu irmão? Aplicou? Não. Eu aluguei um cômodo. E eu empreguei 600 mil reais nesse cômodo que era a igreja. Falei: isso deve ser um palácio, eu quero ir lá conhecer a sua igreja. Ele falou: essa igreja não existe mais. O dinheiro não existe mais. Eu pedi a exoneração do meu concurso para cuidar da igreja. Hoje eu estou a pé. Hoje os meus filhos estão sofrendo. Hoje o meu casamento. E eu não sei por que disso. É lógico que no momento eu não falei nada disso para ele, mas meditando, será que o Espírito Santo foi primeiro? Será que o Espírito Santo foi primeiro? Cara, deixa de ser irresponsável. Não coloca a sua família numa barca furada, não. Se você não tem responsabilidade consigo, tenha responsabilidade com os do seu sangue. Vai, mas vai depois que o Espírito Santo já foi. Aleluia! Porque o Espírito Santo, ele não tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Amém. Levanta a sua mão direita e repita isso comigo: sem o Espírito Santo, fica. Mas tão pecado quanto ir sem o Espírito Santo é pecar quando ele vem e a gente continua parado. Com o Espírito Santo, vai. Atos capítulo 2, ele desce.
povo estava reunido no cenáculo, ele desce. Línguas foram repartidas, palavras foram repartidas, dialetos, orações, adorações entre o povo abria a boca e falava cheio do Espírito. Aleluia. Mas e aí então, eles iriam ficar o resto da vida no cenáculo? Reunidos, orando entre eles, o mover só deles? Não. Era chegado o momento de ir para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra. Era chegado o momento de ir. Quantos homens e mulheres cheias do Espírito estão dentro deste salão, paradas, cheia de dons, cheia de talentos, revelação, discernimento, uma bagagem? Você quer um povo que tem mais bagagem do que o povo da Metodista Renovada? Mas paradas. Hoje nós precisamos ouvir o mover do Espírito que veio sobre o bispo Hinaldo e está sendo desaguado nos bispos episcopais das regiões, nos pastores, de quê? É hora de ir para as casas. Aleluia. É hora de ir para as famílias. É hora de cada um ser um ponto de referência na cidade, na nação, de que do lugar em que o Espírito Santo se move. Porque quando o Espírito desce, ele desce para que você vai fazer o que? Curar os doentes, levantar os caídos, limpar os leprosos, tomar, sarar a cidade que você vive, o ministério que você carrega. Amém. Com o Espírito Santo é pecado você não ir. Com o Espírito Santo tem que ir. Levanta sua mão direita e repita comigo: com o Espírito Santo tenho que ir. E isso não vale só para o ministério. O Espírito Santo, ele nos enche para a nossa casa, ele nos enche para o nosso trabalho. E eu vou encerrar aqui te contando um testemunho. Vocês sabem que a Tati engravidou muito cedo, até antes da hora. Casamos, não tínhamos condição de nada. E eu vou ser sincero para você. Nós não tivemos tempo de amadurecer para depois fazer. Não aprendemos a trabalhar, não tínhamos capacidade nenhuma. Até que um dia, Deus levantou minha família para me ajudar. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus cunhados. E eu entrei num negócio de sociedade, primeiramente com meu cunhado, depois junto ao meu irmão. E dentro desse negócio eu aprendi o que eu não tinha aprendido, que era trabalhar. Eu aprendi a abrir franquias. Eu não sabia o que era um saco de cimento. Eu não sabia o que era um pedreiro. E eu comecei a aprender por causa do meu cunhado, que ia me dando as direções. Glória a Deus. E ele sempre falava para mim: vai e faz, se der errado eu pago a conta. Eu falei: então tá fácil. Aprendi. Só que na Semana Santa de 22 veio uma palavra do Espírito através de um pastor dizendo: Elias, Deus vai mudar o seu lugar. Estávamos muito bem, um sucesso de empresa. Eu falei: mas Deus vai tirar nós daqui, tirar daqui mesmo. Está tão bom. Nesse intervalo de tempo, de abril de Semana Santa de 22 para dezembro, que foi quando eu parti para o outro negócio, o Espírito Santo, ele veio e me deu uma marca e disse: entra nessa marca. Eu entrei naquela marca e comprei 3 praças: a praça de Uberaba, de Franca e de Uberlândia. Eu ainda tinha sociedade com a minha irmã, com meu irmão, com meu cunhado, com a minha cunhada. E naquele tempo comecei a montar a praça de Uberaba. Ainda tinha muita segurança, porque eu tinha eles do meu lado. Se desse algum BO, embora eles não fossem pagar a conta porque eu estava sozinho, eles me ajudavam pelo menos. Abri a praça de Uberaba. Quando eu abri a praça de Uberaba em 16 de dezembro de 22,
no dia 19, o meu cunhado comprou a minha parte da nossa sociedade. E eu migrei sozinho para esse novo empreendimento. Lembra que eu tinha comprado 3 praças, tinha aberto só uma? Ano passado, estava para vencer a praça de Uberaba, a praça de Franca e a praça de Uberlândia. Atenção aqui, para você não ficar perdido. Quando você compra uma praça de uma franquia, você tem um prazo para montá-la. Meu prazo de Uberlândia e de Franca estava esgotando. E aí eu comecei a pensar dentro de mim, como que eu vou montar essa praça, essas 2 praças, agora sozinho? Voltou aqueles bloqueios tudo do passado, sabe? Nossa, como é que eu vou emprenhar aí uma quantidade grande de dinheiro se esse negócio der errado? Tá tão bom aqui em Uberaba, será que preciso mesmo dar mais um passo, abrir outra coisa? Será que eu não devolvo isso? Mas na verdade era muito medo. Medo de quebrar, medo de empregar o dinheiro em algo que não devia, enfim. Medo de sair de Uberaba demais como eu fazia antes, deixar a igreja um pouco de lado. E aí isso começou a ser minha preocupação. Deus, eu abro ou não abro? Abro ou não abro? Abro ou não abro? Os pastores em Uberaba eu falava, ora aqui por mim, por essa situação aqui, ó. Se eu devo abrir, se eu não devo abrir, o que eu faço? Pedia conselhos, mas eu ouvia que os pastores também, como eu, muitas das vezes, a gente tem uma espécie de conselho, né, bispo? Parece, a gente fala, mas não fala. A gente não quer se comprometer, a gente fala, meu irmão, vai lá na fé, Jesus te abençoe. Mas se der errado, não vem aqui não. Não volta não. Mas aqui eu vou terminar mesmo. E aí um dia eu fui para dentro da festa escova de Uberaba, entrei dentro da minha sala, e dentro desse administrativo eu sempre oro. Oro pelos meus negócios, oro pelos meus clientes, oro pelos meus funcionários, oro, é claro, pelo faturamento. E nesse dia, orando, entrando ali numa unção de Deus, orando muito em línguas, um poder de Deus, nem parecia a festa escova, parecia de fato a igreja, por isso que eu estava ali. Depois o pessoal da recepção quase falou ali, você mata nós de vergonha desse jeito. Pô, os clientes tudo ouvindo aqui, essas orações esquisitas, mas beleza, orando e cheio do Espírito Santo. E agora eu estou te dizendo que com o Espírito Santo a gente deve ir. Na hora que eu orava em línguas, aquele negócio forte, lágrimas, nada relacionado a pedir uma direção, nada disso, orando, intercedendo, declarando a palavra, o devocional de sempre. Na hora que eu respirei fundo, que eu voltei assim ao normal mesmo, eu falei para o Espírito Santo, que coisa linda. Que línguas era essa que eu estava falando? Que línguas eram essas que eu estava falando? Irmão, sem brincadeira, eu fiquei uns 2 minutos calado depois dessa pergunta. Que língua era essa que eu estava falando? A minha boca abriu, irmão. E eu não sou esses caras fantasiosos. Não, gente. Quem me conhece, vive comigo, sabe que eu sou muito pé no chão com essas questões. A minha boca abriu. E veio a seguinte direção. Elias, vai para Franca. Abre Franca. Eu serei contigo. E não mexe em Uberlândia. Espera. Depois que eu abrir o Franca, eu te darei a autorização para mexer em Uberlândia. Aleluia. Cara, aleluia. Eu sentei na minha poltrona e falei, agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir. Agora eu já não posso ficar mais. Ninguém mandou eu ficar perguntando. Ele falou, agora tem que ir. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, quem aqui conhece Franca, levanta a mão. Vocês já comeram um pão lá na padaria Estrela? Quem conhece a padaria Estrela de Franca? Ah lá, é o coração da cidade. Irmãos, a padaria Estrela é o melhor ponto de Franca. Eles alugavam um cômodo de R$22 mil de aluguel. O cômodo tem 400 metros, é o tamanho de uma igreja. R$22 mil. Eles chegaram no dono e falou, você vai abaixar o aluguel porque a pandemia deu uma apertada. O dono falou, não abaixo nenhum real. E ele falou, então nós vamos retirar a parte da padaria que está aí. E retiraram. E esse cômodo ficou sem alugar 2 anos. Eu estava alugando por R$10 mil em frente à padaria, R$10 mil. Na hora que a mulher foi e falou, me manda a documentação, que eu entrei na caminhonete, estava vindo para Uberaba, o meu pedreiro olhou e viu uma faixa, aluga-se, sendo instalada. Na hora que a gente estava indo embora, o cara estava lá martelando. Nós descemos e fomos lá.
Na hora que nós entramos lá, um cômodo de 400 metros quadrados, no melhor ponto da cidade, onde era a padaria Estrela, que todo mundo de Franca conhece. Cheguei e falei: quanto que você vai me alugar? O homem coçou a cabeça. Eu falei para ele: 5 mil. 90 dias de carência para eu fazer a obra. Ele virou para mim e falou: tá alugado. E eu termino esse testemunho aqui. Agora tinha que implantar essa franquia lá dentro, fazer um investimento. A Tatiana é prova, está aqui na frente, ela não me deixa mentir. Vou no banco para não descapitalizar, vou tirar um dinheiro emprestado, pago uma taxa de juros boa, aplique e depois retorno isso trabalhando. O que eu faço, Senhor? Descapitalizo, tiro da poupança, invisto nisso aí à vista e arranco para trás? A Tatiana é prova. Toda semana, nessa época, toda semana, chegava um cartão de crédito black sem limite no meu endereço, sem eu pedir. Escuta, eu não estou falando de cartão sem limite que é limitado em 100 mil, não. Estou falando de cartão sem limite. E eu não estou te falando de 2, 3 cartões, não. Se você pegar minha carteira ali agora, deve ter uns 12, tudo bloqueado, viu? Que eu passei a senha neles ali. Mas escuta, montei tudo parcelado, sem tirar em banco, sem pagar um centavo de juros. Abri essa empresa dia 26 de janeiro. Deixa eu te contar uma coisa. Do estado de São Paulo, nesse mês, ela é a número 1 do estado. O maior. Glória a Deus! Eu estava em Uberaba desde dezembro de 20. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava em Uberaba desde dezembro de 22. Em 5 meses, essa empresa bateu meu faturamento de Uberaba, que estava aberto há 2 anos. Glória a Deus! Aí você fala assim para mim: você deve ser um baita do empresário. Depois que eu inaugurei, eu fui lá 2 vezes apenas. Eu tenho a minha equipe que me ajuda, que me dá o suporte, mas não é eu, não é a minha equipe, não são meus clientes, é o Espírito de Deus. Aleluia! É o Espírito. O que eu estou querendo te dizer? Se Deus está te dando uma direção, vai. Se o Espírito Santo está te enchendo, vai. Ele será contigo. Amém. Quando Ele fala, o compromisso é dele, a responsabilidade é dele. Bispo, e aí agora Uberlândia, o que você vai fazer? Eu tirei minhas férias tem 1 mês. Na hora que eu cheguei das minhas férias, o Espírito Santo foi e falou: eu tinha que montar junto com o Franco o Uberlândia, né? Vocês lembram? Comprei junto, tinha prazo esgotar. A franquia me ligou quando eu inaugurei Franco e falou assim: você deve ter gastado demais, vou te dar mais 1 ano para você abrir o Uberlândia. Aí calma. Aí cheguei das férias, o Espírito Santo foi e falou: agora vai lá para o Uberlândia, agora você procura e agora você começa tudo de novo. Sem o Espírito Santo fica, mas com o Espírito Santo vai. Fecha os teus olhos. Você tem que ter medo só de desagradar o Senhor. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é fazer a obra de Deus sem Deus. Para de ir sem Ele, mas com Ele vai. Vai. Saia daqui nessa manhã cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Como que nós nos enchemos do Espírito Santo? Cantando, orando, salmodiando, agradecendo. E é isso que nós vamos fazer agora. Fica de pé no seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo, para falar palavras de poder, vem renovar, vem adorar o Senhor conosco. Agora eu peço assim, pode apagar as luzes aí do salão, do templo. Levanta suas mãos para os céus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, canta.
enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar aonde? Diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Levanta a sua voz e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coloque as mãos no seu coração. Coloque as mãos no seu coração. Sabe algo que nós precisamos mudar? É que nós tratamos o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa a quem damos ordem. Espírito Santo faz isso, Espírito Santo faz aquilo. O Espírito Santo não é uma pessoa na qual você dá ordem. O Espírito Santo é uma pessoa a quem você dedica a sua vida. Quantos pastores que estão fazendo a obra sem o Espírito de Deus? Quantos líderes fazendo a obra sem o Espírito de Deus? Sabe por que está fechado, pesado, duro? Sabe por que você se sente sozinho? Está vazio do Espírito de Deus. Eu não vou querer centralizar tudo em mim. Tem um encontro enorme aqui pela frente, mas nessa abertura eu te digo: entra numa devoção desses 2 dias dizendo: Senhor, eu quero sair daqui cheia da tua presença. Fala isso com Deus nessa abertura. Fala para Ele, fala comigo nesse encontro. Confirma, me dá a direção, me visita, me encontra dentro desse salão. Ei, você não precisa de uma imposição de mãos, não. Ele te visita onde você estiver. Abre o seu coração. Para você ser liberto dessa iniquidade, desse pecado que você luta e não consegue. Deixa eu te dizer, maior é o Espírito de Deus que luta por você do que o espírito desse mundo que luta contra você. Pede para Ele: me liberta, me enche neste lugar, muda minha história neste lugar, Senhor. Deus, que quando eu ouvi falar de Ribeirão Preto, eu me lembre do momento em que eu fui cheio do Espírito e o Espírito mudou a minha vida, mudou a minha igreja, mudou meu ministério, mudou meus negócios. E agora, para eu entregar o microfone, você vai pôr as 2 mãos no seu coração. Você não vai orar, você não vai orar em língua, você não vai cantar, você não vai abrir a boca. E agora, bem suave, os irmãos do louvor pode parar. Nós vamos ter 1 minuto de silêncio em respeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo está diminuindo o volume do espírito do mundo. E ele está te enchendo. Os ansiosos, os preocupados, os acelerados, recebam a paz do Espírito. Recebam a alegria, o deleite no Senhor. Respira bem fundo onde você está. Entra pelas nossas narinas, Espírito Santo. Puxa com o seu nariz, solta com a sua boca.
Receba a paz de Deus. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para os Espíritos. Glória a Deus.